passar do tempo, eu comecei a olhar um defeito de uma pessoa que estava estava mostrando um defeito dela, né? Que nós todos temos defeito, né? E eu comecei a olhar para aquilo e aquilo começou a me incomodar. Eu achava que não tinha que ser daquela maneira e eu comecei a me afastar da igreja até eu não ir mais. Eu comecei a ouvir vozes, a ver vultos, a não dormir à noite. E uma coisa que me chamou, que hoje, né, chamou muita atenção, eu comecei a engordar demais. Meu filho já não podia mais conversar comigo e tudo que ele falava comigo eu tinha vontade de bater nele. Aí começaram as brigas novamente em casa. Aí chegou um ponto de a gente não ter dinheiro. Eu não tinha dinheiro para mandar meu filho para a escola. Muito depressiva, muito ansiosa. Comecei a ficar com o coração apertado, pesado. Era angústia, tristeza. Eu chorava demais. Às vezes eu passava a noite andando pela casa e eu sabia que eu podia, que eu tinha uma solução, mas eu não conseguia. Eu queria voltar, eu via os programas da igreja e eu não conseguia voltar. Eu não tinha forças para poder chegar e falar, não, eu tenho que voltar. Até que meu filho começou a ter crise de asma. Essa crise e várias vezes internado e foi uma luta terrível, porque assim, eu vivia do hospital para casa e de casa para o hospital. Até que um dia ele internou, eu estava trabalhando e não estava sabendo. Estava tão grave que o médico pôs ele na sala de emergência, colocou os carrinhos de parada respiratória, ligou ele num monte de aparelho. Fui até o hospital, cheguei lá e vi o menino naquela situação. Eu fiquei revoltada. E minha mãe falou assim, vamos na igreja? Fez o convite de novo, né? Eu falei, vamos sim, vamos voltar. Aí eu voltei. A realidade, o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração. Aí voltei a fazer as correntes, as campanhas, né? E meu filho foi curado. A minha família hoje é uma bênção, né? Nós temos harmonia, não existe mais as brigas. Acabou tudo aquilo que um dia fez mal para nós, aquilo tudo saiu de dentro da nossa família. O vazio que eu tinha, a tristeza que eu tinha, aquela mágoa, aqueles sentimentos ruins que eu havia dentro de mim, aquilo tudo foi tirado. Hoje eu tenho paz. Eu sei que tem pessoas que estão afastadas. Que o que eu tenho para dizer para elas é que elas voltem. Porque o tempo que eu fiquei afastada foi um tempo muito difícil, foi muito ruim. E eu não tinha necessidade de estar passando pelo que eu passei. Mas eu falo para vocês, voltem. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma vida transformada. E hoje eu posso dizer que hoje eu sou feliz. Muito bem, amigos. Graças a Deus, estamos de volta com você. Você acompanhou esses casos verídicos, pessoas que venceram através do poder do sacrifício. Se você quer vencer também, então faça o mesmo. Tome, por exemplo, esses homens. Tome, por exemplo, Jacó. Se você quer mudar a sua história, então nós devemos nos espelhar naquelas pessoas que tiveram um resultado, tiveram uma mudança, uma transformação. E com certeza, Deus também irá fazer o mesmo na sua vida. Eu quero falar para você, meu amigo, minha amiga, você que nos assiste, muitas pessoas têm fé. Aliás, talvez você acompanhe o programa e você nem frequenta o centro de ajuda e você diz que tem fé em Deus. Muitas pessoas dizem que têm fé em Deus, faz as suas orações, porém, sua vida não muda. Porém, as coisas não mudam. Essa é a verdade, não é crua. Talvez você é uma pessoa que há muito ano você professa uma fé em Deus. Você crê que há um ser, que há algo, que há alguém que pode mudar a sua vida, mas não muda. Sabe por quê, meu amigo? Porque falta não só professar uma fé em Deus, mas ter uma fé materializada, uma fé viva, uma fé genuína, uma fé com obras que chamam verdadeiramente a atenção de Deus. Foi isso que esses casos verídicos fizeram, outras pessoas mais, e então o Deus de Jacó mudou a situação deles. Vamos acompanhar mais testemunhos e eu já volto falando mais com vocês. O que aconteceu?
Aconteceu que eu fui fazer uma cirurgia e eu não podia, fiquei com os 3 dedos da frente dormentes e esta parte era uma dor enorme que eu não aguentava e antes de ir para a cama, com o cravo andava baixo e cima, eu tive que tirar os sapatos altos para o lado, tive que calçar só rasos, tive que comprar dois pares de sapatos. Há quanto tempo estava assim? Mais de 1 ano, 2 anos? Um mês. E hoje de manhã acordei e senti os dedos. E a perna não me dói como doía. Aguento bem a dor, quase não me dói nada, já não tomei comprimido de manhã. Passou? Sim. Você vê quando você usa a fé que está dentro do Senhor da senhora, o que acontece? Se você usar essa fé, talvez você nunca usou, talvez você nunca colocou 100% sua vida no altar de Deus e você conhece Deus de ouvir falar, de acompanhar nesses testemunhos. Talvez você se pergunte, Bruno, será que Deus pode fazer o mesmo na sua vida? Não só pode, como quer. Mas para isso, Ele precisa da sua fé materializada. Dia 14 de julho é a data, é o dia. É o dia para que você venha então ver a glória de Deus na sua vida. Para que você também, amanhã, você possa ser um testemunho vivo do poder do Deus de Jacó. Jacó, ele mudou sua identidade. Jacó foi transformado. Jacó foi abençoado. Hoje Jacó é morto. Hoje Jacó não existe mais. Hoje é o Senhor, a senhora, que tem que mudar de vida e com certeza vai mudar. Dia 14 é o dia da sua mudança. Eu vim de uma infância muito triste, né? Porque o meu pai, ele era alcoólatra, meu pai bebia demais e quando ele bebia, ele se transformava, ele ficava muito violento. E muitas vezes eu vi minha mãe apanhar, né? Ela ficava com o nariz, a boca sangrando e aquilo era muito triste para nós. Porque os filhos vendo a mãe sofrer, eles crescem assim tristes, né? Tudo com medo. Minha mãe era muito submissa e o meu pai, ele era um homem bom, mas quando ele bebia, ele se transformava. A gente tinha que arrumar umas roupas, pegar as crianças e sair de porta em porta para pedir um abrigo. E muita gente batia a porta no rosto da minha mãe, falava que não ia nos dar abrigo, porque meu pai era muito violento, que se ficasse sabendo, ele ia lá e quebrava toda a casa dos vizinhos. Então, muitas vezes a gente saía de casa com as crianças, às vezes até sem assim, um cobertor, né? A gente chegava até a dormir no meio do mato. Porque se ele encontrasse a gente, ele batia. Então, o medo era muito grande e a tristeza também. Cresci uma pessoa triste, uma pessoa depressiva. Eu tinha uma tristeza profunda dentro do meu coração que nada me alegrava. E foi assim que eu conheci o meu marido, né? E chegamos ao casamento e eu naquela tristeza. E foi quando eu me casei, né? Achei que eu ia ter uma vida diferente, uma vida nova, mas a tristeza continuou. Porque além de eu ser aquela pessoa triste, o meu marido também bebia. E quando ele bebia, ele não ficava tão violento quanto o meu pai, mas também mudava, ele era muito bravo. E muitas vezes a gente brigava a ponto de se pegar nos tapas mesmo. E aquilo para mim foi aumentando mais a minha tristeza, porque eu via no meu casamento uma oportunidade, né, de eu mudar de vida. E não aconteceu. E logo após 1 ano de casado, eu tive uma gravidez. Dessa gravidez eu tive 2 filhos gêmeos, mas eu continuei triste. Triste porque o casamento não era aquilo que eu esperava. E uma amiga, né, vendo a minha tristeza, ela me chamava, me convidava para ir um dia conhecer a igreja dela.
Mas quando ela falou que era a Igreja Universal, eu relutei, porque eu achava dentro de mim que aquilo não era uma igreja para me frequentar. Eu tinha um orgulho dentro de mim. Eu achava que lá eu nunca ia pisar. Mas ela insistindo tanto, até um dia eu resolvi fazer uma visita na igreja. E chegando lá, eu comecei a participar, eu gostei, né? E eu fui me transformando. Mas mesmo eu já com a vida transformando, né? Um certo dia eu fui fazer uma visita de rotina ao ginecologista e ele constatou que eu estava com uma doença grave. E aí foi meu fundo de poço. Eu fiquei muito triste, eu chorei demais e ele acabou me mandando fazer um tratamento no Hospital do Câncer em São Paulo. E lá eu fiquei 10 meses em tratamento, mas a minha doença ela não sarava, ela não era curada. Cada vez que eu fazia o tratamento, que era tudo pago, o médico olhava para mim e falava que não sabia o que acontecia, porque a minha doença não regredia. E a minha tristeza era tanto que muitas vezes de madrugada eu acordava, eu não dormia mais, eu chorava muito. Eu não chorava perto dos meus filhos, mas eu chorava demais, porque eu me sentia já morta. Foi quando eu cheguei para Deus e falei que se Ele era Deus mesmo, que Ele me curasse. Ou então me matasse. Mas naquela hora eu senti uma coisa assim tão forte dentro de mim que eu já me senti curada. Abandonei o tratamento em São Paulo, nunca mais vi aquele médico. E fui no médico aqui da minha cidade, marquei uma consulta, falei que eu queria todos os exames.